Irmãos, eu sou o Dan, sou daqui da cidade de Vinhedo, faço parte da equipe do Now Generation, do TJC2 Brasil, e hoje nós estamos aqui se reunindo, tendo esse encontro com o objetivo de a gente ter um aprofundamento assim no relacionamento de amizade, tá? E um pouco de para conhecer a visão do TJC2. Estamos muito felizes com a participação de todo mundo, todos que receberam o convite. Sei que alguns aqui já fazem parte, né, de estar com o TJC2 nas reuniões de intercessão, nos nossos encontros com irmãos messiânicos, judeus messiânicos, que a gente tem tido as primeiras terças-feiras do mês. Então, eu sei que alguns aqui já estão participando, então eu acredito que vai ser mais um momento para você que já participa, você que já tem um conhecimento do TJC2, você se aprofundar um pouco mais. E para os irmãos que é a primeiro contato, que recebeu um convite, né, um convite do Christopher, um convite de algum outro líder do TJC2, né, nosso muito obrigado por vocês terem aceitado, né, por vocês estarem deixando, a gente crê que Deus vai colocando essa semente da visão do TJC2, que é reconciliação e restauração entre os segmentos judaico e o segmento gentil da igreja. Então, essa é um resumo da visão do TJC2. Então, nós acreditamos que Deus vai colocando isso no nosso coração, e se você está a primeira vez participando, a gente crê que essa semente não foi nós aqui que levamos até você, não foi o Christopher que mandou, pelo fato de, apesar de a gente ter sido instrumentos, mas foi Deus. Vamos crer assim que Deus plantou essa semente no seu coração. Então, nosso muito obrigado pela primeira participação. Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor nesta manhã. Agradecemos, Deus, porque isso que nós temos feito, Pai, nós cremos e sabemos que está no teu coração. É algo que não vem de homens, é algo que não é um oba-oba, mas é algo que sabemos que o Senhor, ó Deus, está nisso tudo. Então, nós pedimos que os nossos corações continuem abertos, pedimos que o Senhor continue falando claramente e livremente às nossas mentes. E, Deus, nós pedimos que tudo aquilo que se levante contra aquilo que está no teu coração, ó Deus, seja derrubado agora, seja destruído, e que haja a ação do teu Espírito Santo sobre nós neste momento e no decorrer, ó Deus, desses dias, dessas semanas, esse pós, ó Deus, momento que vamos estar compartilhando sobre o TJC2, uma visão que, ó Deus, é de restauração e reconciliação entre os segmentos judaico e gentil da igreja. Pedimos, Deus, que o Senhor continue com a gente. No teu nome nós oramos, amém. Eu vou só dar algumas instruções, né? Como vocês receberam no e-mail, a gente tem um cronograma ali enxuto, e nesse cronograma nós vamos ter 3 reflexões, né? Essas 3 reflexões serão feitas pelo Pedro Arruda, pelo José Marion e pelo Christopher. Esses 3 irmãos, eles fazem parte da liderança do TJC2 Brasil, juntamente com outros irmãos também, né, nessa liderança. Mas hoje vamos falar esses 3, tá bom? Eles têm umas reflexões específicas ali que eles vão trabalhar. Eu vou pedir, por favor, Pedro Arruda, ele vai compartilhar essa primeira parte de reflexão. Então, Pedro Arruda, muito obrigado. Fique à vontade, Deus abençoe, e creio que vai ser algo do fundo do coração de Deus. Amém. Obrigado, Dan. Então, nós ficamos incumbidos de falar sobre a unidade, e eu vou falar um aspecto da unidade que é com relação aos gentios e judeus, obviamente, que é o nosso tema aqui, né?
A unidade, ela é inerente aos pensamentos e os caminhos de Deus, que são muito mais elevados que os nossos, né? Os pensamentos são os objetivos, os propósitos, a intenção de Deus. E os seus caminhos são os meios da execução. E, como disse, ambos estão muito mais acima dos nossos, né? Quem diz isso é Isaías 55, 9. Então, eu queria iniciar nossa conversa aqui com uma reflexão, né? Eu acho que todos nós já conhecemos a história de José, do Egito, que está narrada entre os capítulos 37 a 50 do Gênesis. Baseado nessa história, eu queria fazer uma pergunta: por que José foi rejeitado pelos irmãos após ser enviado a eles pelo pai Jacó? José tinha uma percepção diferente de seus irmãos a respeito do episódio que determinou sua ida para o Egito. Ele se apropriou dos elevados pensamentos e caminhos de Deus, enquanto que os irmãos se mantinham presos ao nível humano. Enquanto a compreensão dos irmãos baseava nas próprias ações deles, carregadas de má intenções, José tinha a visão mais ampla do plano de Deus e por isso podia afirmar que fora enviado por Deus ao Egito para preservar a vida, o que deveria parecer completamente compreensível dos irmãos. Essa afirmação explícita de José está em Gênesis 45, 7, 8, quando então ele faz leitura do porquê da razão dele ter sido enviado para o Egito. Certamente que nós também não chamaríamos de envio a cena os irmãos tentando se livrar de José, vendendo como escravo aquela comitiva ismaelita. Mas Deus aproveita o mal que intentavam e o transforma em bem, numa exitosa providência de salvação de muitos, incluindo os próprios autores. Portanto, a ação grotesca dos irmãos de José foi fundamental para que a história consolidasse o plano de Deus. Se, em vez de vendê-lo, os irmãos tivessem retido José com eles, a história não seria essa, né? Vários aspectos conspiram para esconder a ação de Deus na história de José. Ele foi traído, foi vendido, entregue pelos irmãos aos gentios. Sua morte se apresenta como um elemento importante, primeiramente na intenção real dos irmãos e na simulação ao pai Jacó. A que notícia de que ele vivia, né, depois, teve uma significação de ressurreição. Então, essas más ações, é difícil conjugar isso como se fosse uma coisa de Deus, né? Por sua vez, José também se sujeitou ao roteiro completo, sem reclamar. Como ele era amado e respeitado, os egípcios o seguiriam no tratamento que daria aos irmãos. Se ele demonstrasse rejeição, eles agiriam como vingadores. Mas, ao acolhê-los fraternalmente, sem levar em conta o mal que fizeram, os egípcios seguiram o exemplo e fizeram o mesmo. Interessante notar que José, mesmo depois de empossado com o poder de primeiro-ministro, ele não brigou e sequer insinuou que os egípcios ou outros gentios que se serviam dos seus armazéns adotassem os costumes judaicos, né? A nação de Israel não estava formada ainda, a gente pode dizer que são proto-judeus, mas costumes como circuncisão, essas coisas já existiam desde Abraão. Bem, igualmente os egípcios respeitaram os familiares de José, que mantiveram a própria cultura quando se instalaram no Egito. Desta forma, José deixou claro ser também um judeu. Durante algum tempo, José permaneceu no anonimato. Sua história não era conhecida, né? E o faraó, inclusive, lhe deu um outro nome, né? Zafenat-Paneia. Somente após José se revelar a seus irmãos é que esses compreenderam que José estava vivo. Até então, para eles, é como se estivesse morto.
Essa revelação foi dupla. Os irmãos souberam que ele vivia e os egípcios souberam que ele era um judeu. Assim, José trouxe salvação para ambos. Agora, olhando essa história de José, não tem como a gente não considerar que esses eventos sejam sinais de Jesus e de seu ministério. Contudo, se destaca o aspecto de ser enviado a uma missão em que dois momentos são identificados como determinantes na missão. O primeiro é ter sido enviado pelo Pai aos seus irmãos, tanto José como Jesus. O segundo é ter sido enviado pelos irmãos aos gentios. Igualmente, Jesus foi enviado pelo Pai a seus irmãos judeus, nascendo entre eles. Estes, o rejeitando, o enviaram aos gentios que o colocaram no lugar de destaque. Jesus é o Messias dos judeus que agora o redescobre por revelação. Por outro lado, parece que só então os cristãos estão dando conta da judaicidade de Jesus, que é o salvador de ambos, incluindo, obviamente, os judeus, ou melhor dizendo, primeiramente os judeus. A história toda a gente lembra de Jesus, mas ele desassociado dos judeus, e parece que agora estamos descobrindo ele como judeu. Do ponto de vista humano, é difícil admitir que a recusa dos judeus foi a maneira que Deus usou para alcançar os gentios. Lá, João 1,11 fala que ele veio para ter os seus, mas os seus não o receberam. E continua, todos que receberam foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa recusa é tão grotesca como o dos irmãos de José fizeram com ele, mas era necessário que fosse assim. Jesus explica isso para os discípulos de Emaús, e o livro de Atos está recheado de passagens citando os profetas que era necessário que isso acontecesse. Né? Especialmente João, aliás, Atos 2, 32, 22, 23, diz que era necessário que plano de Deus que ele fosse entregue aos gentios e fosse morto, né? E é assim que constatamos na história. Avançando um pouquinho mais, podemos comparar que a compreensão de José, não imputando culpa para os irmãos, é similar à de Jesus em relação àqueles que o recusaram. Essa compreensão é muito importante, porque ela neutraliza todo e qualquer antissemitismo cristão. Se o próprio Jesus, que foi recusado, perdoe e acolhe seus irmãos que o recusaram, os cristãos não podem ter outra atitude. Certo? Então, vamos agora dar uma pequena olhada no ministério de Paulo a esse respeito. Né? O grande impulso missionário intencional da igreja se deu a partir da primeira viagem de Paulo e Barnabé. Saindo de Antioquia, eles foram de cidade em cidade anunciando aos judeus nas sinagogas, até que esses se manifestaram contrários. E então Paulo e Barnabé decidiram ir aos gentios. Essa passagem está lá em Atos 13, 46. De volta dessa viagem a Antioquia, Paulo relata esse episódio como a maravilhosa abertura da porta da fé aos gentios. Atos 14, 27. Então, aquilo que era uma recusa dos judeus, Paulo vê como uma oportunidade aos gentios. Posteriormente, Paulo conta aos Efésios ter recebido uma revelação do mistério de Deus a respeito da inclusão dos gentios, para, ao lado dos judeus, formar um só povo no corpo de Cristo. A rejeição dos irmãos de José
propiciou a oportunidade aos egípcios de acolherem José e, através dele, acolherem aqueles que seriam os proto-judeus, né? Gênesis 47, 6. Assim José, assim ambos, né, sob José foram preservados, ou sob José, tanto os judeus como aqueles gentios foram guardados, foram salvos, né? Se a rejeição dos judeus foi motivo de salvação para os gentios, quanto mais a aceitação de Jesus pelos judeus significará a ressurreição dos mortos e ambos com corpos glorificados não mais estarão sujeitos à divisão. É preciso considerar do ponto de vista de Deus para compreender que a rejeição de José e de Jesus estão no contexto de universalização, apontando para a convergência de todas as coisas em Cristo, conforme vimos em Efésios 1, 10. Assim como não haveria salvação para a família de Jacó e nem só para os egípcios, a possibilidade de salvação estava decretada para ambos conjuntamente por meio de José. Também não haverá salvação para os gentios sem os judeus e nem para os judeus sem os gentios, mas somente para ambos conjuntamente. A unidade ela é inexorável. Gentios precisam dos judeus e judeus precisam dos gentios. O perdão mútuo é indispensável e incontornável. Portanto, não pode ser adiado, esperando a iniciativa da outra parte. Pelos primeiros cristãos, nós vimos que a história prosseguiu assim, desse jeito, né? Judeus e gentios juntos, né? Eles compreendiam que ambos compunham um só povo como o corpo de Cristo. No entanto, no transcorrer da história, a igreja foi se afastando dessa verdade ao ponto de haver uma oposição entre gentios e judeus, a ponto de os gentios nem identificar Jesus como judeu, cada qual reivindicando para si, para a sua própria condição, né? Que ensejava na judaização dos gentios ou na gentilização dos judeus. Especialmente o apóstolo Paulo, que sofreu diretamente a oposição dos seus compatriotas, jamais escondeu sua origem judaica e nunca adotou uma atitude revanchista ou de exclusão em relação ao seu povo. Muito pelo contrário, ele sempre insistia a apresentá-los como integrantes do plano de Deus e se esforçando e sofrendo a favor deles. Portanto, não cabe outra atitude senão de unidade entre judeus e gentios, formando um só povo, como o corpo de Cristo, os santos, né? O corpo de Cristo que não é outro senão Yeshua e a Mashiach. É isso, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, Dan, novamente. Amém, Pedro. Muito obrigado pela breve reflexão mais profunda sobre unidade. Muito obrigado mesmo.